moda agro é criação da TXC. Existia moda country, existia moda western. Moda agro é a TXC quem criou, tá, pessoal? Pode colocar isso aí aqui embaixo. Quem criou moda agro, eu escrevi a primeira vez um headline moda agro para a revista Exame. Que nós criamos a moda agro. Quando eu escrevi no grupo dos meus sócios, como é que seria a visão e valores a partir da pandemia, que é produzir para quem produz, aqui tô na música. A hora que o dia que eu postei isso, para mim foi a maior resposta que eu tive. Era um post normal, mas foi a maior resposta que eu tive do cliente. O que você vende além da roupa? Na verdade, ninguém precisa comprar roupa. Não tem alguém ouvindo aqui que precisa comprar roupa. Então, vivendo disso, a TXC é uma voz. Ela é uma voz. É o único jeito que a gente tem de perpetuar uma marca, marcando uma geração e gerando desejo. Para fazer venda é pertencimento. Eu vou comprar. Pronto. E quero que seja aquela, porque aquilo tem identidade com os meus valores, faz parte da minha vida. E eu quero pertencer a uma comunidade. Então, eu entrei aqui e falei, caraca, eu tô encantada. Foi a primeira palavra que eu falei, nossa, tô encantada. Deixa eu te perguntar, mais ou menos assim, só o investimento médio na loja hoje. Aqui tem 30 milhões em produto. Meu Deus. 30 milhões em produto aqui, né? Só em produto aqui, produtos de venda. Nos palcos que eu vou, esses dias levantou um cara e falou, Rubens, quero fazer uma pergunta. Eu sou a marca mais barata. E eu falei, para. A loja mais barata. Eu falei, para. Eu falei, eu não sou a pessoa que vai te dar uma dica de se for para jogar o jogo do preço, não é comigo. O diferencial do outro vai ser o quê? Mais barato. E do outro, mais barato. Do outro, mais barato, mais barato. O diferencial de vocês é quebrar. A diferença é quem quebra primeiro. Então eu não aprendi na minha escola a não ser gerar valor. Eu não vejo desejo e valor. Eu sou um funcionário dessa empresa aqui. Eu não sou dono, não é cargo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais episódios do Guerra Cash. Hoje estamos num cenário completamente diferente, na companhia de Rubens Inácio, que é um dos maiores empresários e empreendedores do Brasil. E que a sede da Texas Center está aqui no estado de Goiás. Por isso, não poderíamos ter outra pessoa melhor para entrevistar a não ser ele, que é um empresário, né? Que apesar de não ter as origens em Goiânia, mas eu acho que ele se tornou ali goiano e é uma marca representativa do estado, não tenho dúvida. Prazer imenso, Rubens, em recebê-lo. Muito obrigado, muito bom estar aqui mais uma vez presente, agora em casa, né? Exato. Nossa, mais fácil aí da gente daqui, aqui é pertinho de casa, estamos no coração da cidade aqui, que é na Texas Center. Muito bom receber vocês aí, espero que seja um bom papo e um papo próspero aí para todos que estarão ouvindo aí esse programa. Eu tenho certeza, Rubens, e eu quero começar perguntando para você algo que na verdade eu sempre quis saber, né? De fato, como uma jovem empreendedora também, a gente acaba tendo algumas curiosidades. E dentre elas é sobre a sua personalidade. Então, aonde eu quero chegar? Quando eu falo para você a palavra origem, o que você visualiza? Como foi sua criação? A sua infância? Como foi todo esse processo de amadurecimento? Quando a pessoa fala como você foi criado, eu falo que fui criado igual no exército. Lá em casa não podia passar das 6 horas para acordar, nunca, assim, domingo, 6 horas tinha que estar de pé, não tinha dormir até mais tarde, nem quando eu chegava da festa. Chegasse da festa às 5 da manhã, 6 horas estava de pé. Acho que esse é o exercício da disciplina, que muitas vezes a gente se fala, poxa, mas tá tão novinho, né, não precisa disso, não fez falta nenhuma para mim, acho que isso pelo contrário, só somou. Então eu sou nascido em Anápolis, tá? Que é aqui pertinho, mas na verdade minha mãe veio me ter dentro de um caminhão, porque nessa época a gente estava no Pará. Meus pais são goianos, na verdade. E eu vim ter aqui, mas logo com 90 dias, assim, que eu tava já durinho, né? Aí realmente a gente voltou e eu passei 17 anos lá em Redenção. Mas então você não nasceu no Pará? Não. Você nasceu em Anápolis? Sou goiano na identidade, mas sou paraense de alma, né? Mas a capital de Redenção nunca foi Belém, sempre foi Goiânia. Caramba. Então, as origens nossas acabam sendo a parte do agro, né? Naquele tempo o Pará estava se desenvolvendo. Existe um livro que chama, eu posso estar errado, acho que é Capitalismo Amazônico. E ele representa, eu acho que esse livro é publicado, eu não sei se ele está na internet, mas já deixa aí. É um pouquinho de como foi a história de redenção.
Então, assim, meu pai foi para lá para pilotar, para lavar avião e abastecer avião. Depois ele tirou brevet, pilotou da pilotagem. Ele começou a explorar a madeira, que naquele tempo era legalizada, a exploração do mogno, era o extrativismo, ouro, era o garimpo. E ali em 94, praticamente se encerrar, começou acho que em 94 passou a ser ilegal, né? Aí meu pai já tinha atividade de oficina, que era reformar as máquinas para explorar, para abrir as fazendas. As fazendas eram exploradas por máquina, né? Abrir a mata e fazer pastagem, fazer o desenvolvimento, incentivado pelo próprio governo. E a gente foi criado naquele tempo, sem energia. Mas então, no final das contas, o seu pai também teve mudanças de empreendimentos, né? De trajetórias. Ele teve, hoje ele praticamente, ele sempre foi um empreendedor assim, com essa visão assim. No fim, chega um momento que a pessoa começa a ficar mais plantada no que ele já plantou, né? Mas para que ele saiu do avião, virou piloto, montou táxi aéreo, depois ele foi para exploração de madeira, porque meu pai tinha uma capacidade de explorar a madeira por cima. Ele sobrevoava, olhava a copa das árvores, falou, ó, pra cá tem 35, pra cá tem 40, eles entravam com o trator e demarcavam. Que incrível. Meu pai tinha essa habilidade aí. E aí participamos disso, pô. Então a gente ficava, minhas férias era passar, tipo, as férias, 90 dias de férias dentro da mata. Tá brincando. Com barraco de lona lá, aprendi a andar de moto, atirar, caçar. E nesse momento, assim, a gente conta algumas histórias, eu falo, ainda bem que minha mãe tá viva, senão a gente conta essa história aqui, a pessoa não acredita não, né? Então, cozinhar, muitas vezes o Cuca, né, que era o cozinheiro, não cozinhava, eu aprendi a cozinhar, aí a gente cozinhava bicho do mato mesmo, tinha tudo, tá? Mas muitas vezes a caça, a gente cozinhava pra pionada lá, era muito gratificante. Esse dia eu tava rindo disso, que eu tava arrumando o dente, falei, mas como é que você quebrou o dente, né? Por que você pôs? Foi porque eu quebrei o dente no trator, deu uma bacada com 9 anos, quebrei o dente na caminhonete. Meu trator. Deus. Você falou do seu pai, e se você pudesse, olhando pra ele, o que você poderia falar pra ele em que ele, na verdade, queria ouvir que passou pra você? Qual foi o legado? A do meu pai é muito... trabalho acima de tudo, sabe? Assim, abaixo de Deus e família, aí é trabalho. E muitas vezes a gente passa o trabalho na frente da família. Pensando na família, mas passa. E eu fiz isso também. Eu fiz a mesma coisa, porque eu acho que genética é uma coisa tão forte. Se você perguntar qual é o nosso vício é trabalho. Pra mim, a segunda ou domingo... Ela é a mesma coisa. Eu tentei depois que eu fiz 40 anos, cadenciar um pouco disso. Mas o legado que deixa é que não existe esforço mínimo ou máximo, existe esforço. Esforço contínuo. É isso aí que você vai. E aí, aliado a essa disciplina, tá? E você ser justo com as pessoas, é que você vai fazer algum tipo de construção. É o que fica. Aí legado é. Cara, você fala sobre legado. Legado é nome. Você tem um nome, é saber que você tem um nome e o seu nome representa algo. Sua marca é. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 7 empresas, são 30 CNPJs aí, e vou te falar, os 2 CPF que eu tenho, a única coisa que eu acho que eu tenho que eu acredito que eu tenho que deixar de marca mesmo é 2 CPF para esse mundo tão difícil como a gente tá. Eu acho que legado é isso. E é interessante, porque você traz uma perspectiva que eu concordo e vivo também. Tem muita gente que separa treino de jogo. Na minha cabeça não existe, todo treino é jogo e todo jogo é treino, porque... Os empresários, e não só empresários, atletas, qualquer tipo de profissão de alta performance, ela tenta conectar todos os atos da vida ao trabalho. Você tá no Uber, o Uber fala uma coisa, você já engatilha com uma ideia sua. Você tá no esporte, engatilha. Uma conversa de bate-papo, de padaria, você engatilha. Uma conversa de negócios mesmo, você engatilha isso. Então, eu até entendo você dizer um pouco sobre esse desequilíbrio que às vezes tem que acontecer. E são aquelas viradas de chave que são os momentos certos para ter mesmo. Então, quando você tá jovem, cheio de energia, cara, é um momento de você se colocar naquele jogo que você escolheu e dizer, eu vou ganhar. E sonhar, e não ter aqueles altos e baixos de uma frustração, sabe? Eu acho que uma das grandes características de empresários é a resiliência em continuar depois de uma frustração. E você teve alguma frustração no decorrer dessa caminhada que tentou te desanimar?
A frustração é igual a senhora fala sobre desânimo, né? Você já desanimou alguma vez? Todo dia eu tenho um desânimo, uma frustração. O problema é o quanto eu acho que você tem que aprender nessa vida a recuperar rápido. Perfeito. Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas na cultura que eu tento colocar nas minhas empresas, resolva suas pendências ou passe por cima das suas frustrações em 24 horas. No outro dia é outro jogo novamente. Mas, sim, já tive grandes frustrações e as maiores frustrações, de alguma forma, eles estão ligados a pessoas, né? E para você ser alguém ou construir algo, não existe uma alavanca de crescimento maior do que pessoas. Podem vir tecnologia aí, o que vocês quiserem, mas são pessoas. E quanto mais próximo você está de algumas pessoas, existe umas no meio dessa, isso já é bíblico, se você vê os apóstolos de Cristo, Cristo foi traído, né? E a rasteira só vem, não tem como eu dar uma rasteira daqui na câmera. Nossa. Tem como dar uma rasteira daqui em você, é quem tá próximo, né? Então as maiores frustrações estão ligadas a pessoas. E tá tudo bem, é o quanto você consegue recuperar disso e tá pronto que isso vai acontecer. Quando você... eu sou uma pessoa que eu já li muito, hoje eu só leio Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros. Então, se a pessoa me der um livro hoje para me ler, raramente eu vou ler ele. Tá? Mas assim, nesse momento, é o momento que eu li ano passado, esse ano eu tô lendo de novo, e aí vai o que eu falei agora na rede social, a interpretação que eu tenho da Bíblia do ano passado é diferente da que eu vivi hoje, exato. Sabe? E no fim, sobre isso, as frustrações elas precisam ser calculadas, premeditadas, mas ao mesmo tempo elas não podem ser fator limitante de você, não, eu não acredito mais nas pessoas, não, eu nunca vou deixar de acreditar em pessoas, e são essas pessoas que muitas vezes vão nos frustrar, e aí você passa, é aí que começa essa palavra resiliência, a palavra passou por muita coisa, porque é você acreditar e saber que vai acontecer muito obstáculo. E nossa, eu já sabia, mas você continuou fazendo. Nossa, até você me pega quando você fala desse jeito, porque eu acho que assim, uma das grandes dores das pessoas que começam a empreender, a advogar, a fazer sua profissão, é que você confia muito. Muitas vezes em mentores, muitas vezes em colegas que estão iguais, horizontais, e tem essa perspectiva de confiar, porque pelo menos a minha criação, ela tem muito de coletivizar tudo. Então, se eu for crescer, vamos crescer todo mundo, né? E aí, a dor que eu sinto às vezes, né, e que eu acho que eu vou sentir muitas mais vezes, é essa dor de às vezes você achar que não vai ser traído, que você não vai ter uma decepção com determinadas pessoas, e cara, você tem. Você vai. Você vai. E assim, é tão dolorido, pelo menos as primeiras. Eu acho que hoje em dia você já tem uma casca grossa pra caramba. Muitas vezes nem é traído. Mas às vezes não é só a traição, né? Muitas vezes é algo que você apostou bastante, a pessoa se apostou muito nela, ela tá contigo e ela resolve o quê? Desistir. Você apostou com ela, resolve desistir. Não deixa isso ser uma traição, porque você apostou muito. Mas não é somente a traição, não. Mas é a pessoa desistir. Mas tem pessoas que têm vocação para desistir. Eu já desisti de bastante coisas. Mas do que eu acreditava de fato, eu nunca desisti. E eu nunca aceitei ser segundo lugar também. Se for para me ter essa loja para ser a primeira, se eu tenho a minha marca, tem que ser a primeira do mercado. Tudo que eu pegar para fazer, eu tenho outras aqui. Eu tenho uma outra empresa que ela nasceu ano passado e ela vai ter que ser a primeira. Eu só não gatei a segunda nela ainda, mas assim, no próximo ano, esperando esse ano político aí, o que vai acontecer das mexidas aí, porque é muito impactante, é um mercado de capital. Então eu tô esperando o que vai acontecer, porque no nicho que eu vou desenvolver ela, eu não quero ser segundo não, mas esse aí é pra quem tem isso na cabeça, né? E outra coisa, as pessoas não precisam pegar isso como referência não, é a minha referência, a referência de régua alta sempre foi, a gente se acostuma. Isso é lindo, assim, e é muito interessante porque eu tenho focado muito em entender as mentes que eu admiro, e é unânime que todos os bambambãs, as pessoas que a gente realmente fala, caramba, essa pessoa chegou aonde um dia eu quero chegar, tem essa mentalidade de não aceitar não ser a primeira opção. E é engraçado, porque quando às vezes a pessoa não é nada ainda, tá começando algo, e ela fala, não, eu tô começando algo aqui, é minúsculo, tô vendendo aqui um boné, mas eu vou ser o melhor em vender bonés. Muitos ao redor falam assim, essa pessoa aí se acha demais, tá muito audaciosa ou audacioso. E assim, modesta parte, muitas vezes, para alguns projetos, não necessariamente profissionais, mas eu falo, cara, eu sou predestinada a ser a melhor a isso. E cai de crítica, sabe? Porque a galera fala, isso aí, pô, predestinado. Quem é predestinado é Neymar Júnior. É Messi. Você, meu irmão, você é tranquilinha. Então, assim, só que isso dá um respaldo pro coração das pessoas
de ter autoestima, de firmar, de falar, cara, eu vou ser o melhor e eu não tô nem aí. Eu vou te provar que eu vou... Não pros outros, eu vou provar pra mim que eu vou ser o melhor. Primeiro você tem que declarar, né? Se Exato. você declara pra você, declara pra quem você tem fé, declara pra Deus, a consequência é o que você vai colocar de ritmo e o preço que você quer pagar. Tem uma frase que eu tenho comigo que é: um sonho custa caro, mas desistir custa um sonho. Isso aí é fator delimitante, mas antes de querer ser, pareça ser. Isso não pareça ser. Então você tem que declarar o seu futuro sempre. Então quando a gente falou que era o maior complexo western, eu tô falando de hoje aqui, nem vou falar das outras empresas, vamos ver se no decorrer da América Latina a gente falou que era, e a gente era e se mantém. Depois o cliente mesmo apelidou a loja de Disneylândia do agro. Então hoje a gente aqui foi aqui em cima dessa sacada que o cara falou que isso aqui parecia a Disneylândia. Eu falei, cara, é isso. E aí hoje eu tento pensar como é que experiência de uma Disneylândia essa loja pode ter. E aí em cima disso é que você vai começando a buscar excelência, porque excelência não existe, excelência é uma busca. O que é excelência? Excelência é uma busca constante e não desistir, né? Não tem excelência, atendimento de excelência. Não, Entendi. Como é que é? Não, excelência não existe, é uma busca constante, é o que a gente tenta fazer. Se você conforta no que você já está fazendo, provavelmente você já vai... Sucesso é jornada, sucesso não não tem patamar, não. É interessante também, porque um fator que eu percebo muito aqui é que você traz essa pegada do agro, então tem muito do campo aqui. E você mencionou do seu pai. Mas eu queria saber, qual a influência da sua mãe na sua vida profissional? Meu pai não ficava em casa. É exatamente como eu. Meu pai só falava. Não, meu pai decolava às 5h30 da manhã e voltava às 6 horas da tarde. Minha mãe preparava as coisas na época, entre mil coisas assim. Vou falar da minha infância lá, que a base da construção do caráter e do que você se exemplifica é muito pequeno. Sabe? Então ela preparava, ela ia pra padaria, preparava as coisas, meu pai decolava cedo com os mantimentos, levava os mantimentos, voltava com gente. Então ele passava, era 6 horas da tarde, mais ou menos, meu pai dava um rasante em cima da nossa casa e a gente ia buscar ele. Então, e quem cuidava era minha mãe. Então alguém precisa liderar e alguém precisa executar. Minha mãe era executora disso. Então é muito assim, é muito engraçado o que minha mãe fazia assim, que dava 6 horas da manhã, já estava até acordado, na verdade. Chave, mão na porta, desligava o ar. Nossa. Abria a janela, abria aqui, pronto. Não falava nada. Então, assim, a execução disso foi fruto dela. Minha mãe depois que minhas crianças nasceram aí, ela mora aqui em Goiânia, veio embora, a gente tá aqui. E uma coisa que mais me fez mudar para esse trajeto aqui foi a separação dos meus pais. Meus pais se separaram, acho que em 2009. Quantos anos? Então você já era um pouco mais velho. Já. Mas aí foi onde eu saí do Pará e resolvi vir embora para cá. Você tá brincando? Foi o fator que mais, sem Rubem fala, o cavalo, eu falo, a paixão pelo cavalo me trouxe onde eu tô. É lógico que fruto de trabalho e tudo assim, eu sempre fui apaixonado por cavalo. E o que fez eu mudar pra cá tudinho aqui, a minha percepção, foi que eu já namorava a Camila, que é minha esposa hoje. Eu falei, cara, se meus pais se separaram, tiveram a capacidade de mudar o mundo, mesmo unidos por muitos anos, 25 anos de casado, se eu não me engano, eu vou mudar também. E aí eu tenho umas frases comigo, eu não nasci pra ser herdeiro, né? Eu falei, cara, e eu fiz 2 faculdades. Cara, eu vou viver um mundo aí, eu quero viver do agro, mas eu não preciso ser somente um pecuarista. Tem uma frase que eu vi de um amigo meu, que o pai dele falava pra ele, e cada um tem uma baita referência de pai, fala assim, meu filho, não inventa moda, né? Faz o básico aí que vai dar certo. Eles são super bem sucedidos. Eu fiz o contrário, né? Eu desobedeci. Eu inventei moda, criei vários negócios, criei uma rede de relacionamento fantástica que isso aqui me entregou. Tá? Hoje eu conheço o Brasil inteiro através dessas coisas que a gente criou. E ao mesmo tempo a gente criou uma moda, né? A gente criou a moda agro. Que a moda agro é a criação da TXC. Existia moda country, existia moda western. Moda agro é a TXC quem criou, tá, pessoal? Então quando eu vi isso há 1 ano e meio atrás, moda agro, criação da TXC. Pode colocar isso aí aqui embaixo. Quem criou moda agro, eu escrevi a primeira vez um headline moda agro para a revista Exame. Nós criamos a moda agro. Então, assim, além de inventar moda no dizer antigo, não só a gente empreendeu, conheci coisas, passei por diversas empresas, comprei várias empresas e vendi outras desse meio do cavalo, do meio do agro como um todo, e ainda criamos a moda agro, que hoje é um sucesso. Mas me conta,
eu já entendi, então, que teve 2 momentos ali de turning points, né? Que são aqueles momentos de mudança de chave. Sim. Primeiro, que teve uma hipótese emocional, né? Sim. O divórcio dos seus pais, Sim. tudo isso fez você se movimentar, amadurecer. E aí você sentiu Então, e aí, o segundo ponto é que você viu uma oportunidade. Aí é que vai estar a minha pergunta. Então, primeiro veio a Texas Center ou a TXC? A Texas Center veio em 2013, mas na verdade em 2011 eu vim pra cá. Montei uma empresa, essa empresa chama Freemax, era uma empresa que eu fiz o meu TCC em cima dessa empresa, que era pegar uma empresa e fazer um plano de negócio para ver a viabilidade dela. Eu formei em 2007. 2011, que essa separação foi para Goiânia. Cara, o que você vai fazer lá? Eu lembrei da Freemax, porque o cara falou, ó, daqui a um tempo eu quero vender essa empresa, eu quero ir embora para a Europa, eu tô cansado, essa indústria aproveitava produtos do substrato do frigorífico, que era o substrato para fazer linguiçaria, hambúrguer. E eu falei, cara, aquela empresa, o cara, ela se chamava Lelis. Falei, será que o Lelis quer vender aquela empresa? Em 2011, liguei pra ele e falei, Rubens, pra você eu vendo. E eu comprei a empresa e vim pra cá, era longe pra caramba. Chegou 2 momentos ali. Primeira coisa, eu tentei ensinamentos dessa empresa. Era 2011. Eu fiquei no meio da cadeia. Eu competia vamos dizer que eu competia com a linguiça da vovó, que era maravilhosa, e eu competia com a Sadia. Caramba! Eu fiquei no meio. Eu nem fui gourmet. O que não é tão bom, né? Então, ali é o maior ensinamento. Dessas faculdades que eu fiz, essa foi a maior faculdade. Não consegui construir uma marca consistente. A briga por preço e geração de valor era baixíssima. Você é commodity no meio daquilo. E aí, o cavalo, mais uma vez, uma prova de laço, era 2013. E eu desanimado daquilo ali, a verdade, eu comecei a ir para a empresa triste. Eu sempre falo isso aqui nas minhas preleções aqui, que se for para vir para a empresa desanimado com a empresa, tá na hora de sair. Acabou seu ciclo. Você pode estar desanimado com a vida. Com a empresa, eu estou desanimado com a vida, ou o caminho aqui, levar aqui para dentro, do qual eu não aceito. Agora com a empresa, acabou seu... Tá? E aí foi ali que eu, em 2013, numa prova de laço, o Caio, que era funcionário de uma outra empresa, falou, Rubens, eu quero sair da empresa, vamos montar uma. Eu falei, cara, eu também tô saturado da minha. Isso era fevereiro. Aí, trajeto por si só, em agosto, inauguramos a Texas Center lá na Ricardo Paranhos. Então, já me trouxe um outro elemento. Então, primeiro teve um elemento emocional que te impulsionou a uma mudança de ambiente. Sim. Depois, então, teve uma percepção de que não existe... que talvez existiria uma crise identitária do agronegócio brasileiro, do agro brasileiro. Sim. E terceiro, que teve um desânimo você já não se sentia mais tão motivado quanto no seu antigo negócio. Não. Tanto é que eu saí desse negócio com o meu sócio lá, ele falou, como é que você quer fazer o negócio aí? Fica com tudo. Só saí do contrato social, ele ficou com tudo, eu não saí com nada. E como que você detectou essa crise identitária? Você acha que existia uma crise identitária? Porque na minha cabeça, né, o que eu percebo, e pode estar errado, é que existia mesmo uma crise identitária do agro nacional, tipo, como ele vai se vestir? Ah, beleza, xadrez. Mas qual é a marca do produtor rural? Qual é a marca da pessoa que gosta de rodeio? Qual é a marca? É que no fim aí veio a Texas Center, né? Na Texas Center, a gente era uma loja de multimarca naquele momento, né? Ainda é. Sim, sim. E uma coisa que me marca, assim, é que a gente fez um coffee break. Não, coffee break não, a gente fez uma... Como você faz à noite, que você faz uma... Tipo um Comes e bebes, é isso, comes e bebes ali. E nós tínhamos uma meta do mês. Nós batemos happy hour. Nós batemos a meta no happy hour, a meta do mês. Ah, é de vendas? É, de vendas. Aí essa história aí eu conto ela pra muita gente. Bom, teve muitos desafios pra abrir a loja, muito. Sério? Teve boicote de cliente, de fornecedor, tudo. E sempre foi aqui? Não, nunca foi aqui. Era uma lojinha de 240 metros, 2013. A gente mudou pra cá. E aí em 5 anos, eu falei, 5 anos a gente vai aumentar. E eu falei, eu repito, em 5 anos é o que a gente quer montar um centro equestre, que é o que a gente está fazendo agora com a Fazenda Világio ali, que chama Texas Center Ranch, que já é um outro empreendimento que já passou a ser imobiliário. Caramba. Quer levar isso aqui para outro lugar. Então você vê que é a construção, né? Mas aí em 2015, aí sim, não era nenhuma crise, é na oportunidade de a gente imaginar que quando a gente se fala de Brasil e de política, né? Essa insegurança jurídica ou insegurança política, o Brasil sempre vai viver isso aí. Eu espero que não, mas historicamente sempre vivemos isso. Então ali foi naquela percepção de impeachment de Dilma, o dólar saiu de 2 e posso errar aqui, 2,80 para 4,10 ali.
E aí o produto importado ficou um preço discrepante, de percepção muito relevante de, pô, o produto encareceu. Foi ali que eu falei, cara, vamos criar um produto de identidade inspiracional lá de fora, porque o country, o US é um país, os Estados Unidos é um país mais antigo mesmo, então é um país que gera tendência, mas vamos fazer um país, uma marca mais tropical, mais abrasileirada, mas com inspirações de marcas fortes, mas que tem essa identidade muito forte, que é o momento é agora. Então a gente lançou aí no Instagram mesmo, 1.800 peças e vendemos numa semana. Putz. E aí... Mas você falou, achei. E ali a gente separou as marcas. A Texas Center virou a Texas Já Center. no início, assim, então. No início, na primeira semana. E na outra, a TXC virou a Têxtil Extra Company, que é a companhia extra têxtil. Porque ninguém compraria uma marca de multimarca. Para pensar, o cara não vai comprar ele vai comprar uma marca, é uma marca que você tem identidade. Então, aí a Texas Center foi uma vitrine para a TXC. Porque era a marca mais conhecida, uma loja seguida por todos os lojistas. Sim. Ela passou a ser um veículo. E ali sim, aí sim, vai a sua resposta, que sim, primeira coisa é que o homem hoje está na internet, né? Na palma da mão. A gente pegou a gente fala que algumas frases que a gente resolveu pegar as pessoas, os sucessores, mas são os sucessores das tradições. Não é um sucessor que precisa ter dinheiro, é sucessor de legado. E aí a gente colocou isso na palma da mão e a gente embalou muito bem isso aí. Começamos a dar identidade e mostrar para que a gente tem um produto moderno à moda antiga. Que a gente tem um produto brasileiro, mas com inspirações muito fortes lá de fora, que gera tendência. E ali, na pandemia, que a gente identificou para quem que a gente vende. Aí a gente arrancou aqueles quadros ali, missão, visão e valores, fala, cara, a gente produz para quem produz. Aí isso mudou o jogo da empresa e foi ali que a identidade nossa colou. O que vocês fazem? Cara, eu não sei o que... A nossa ideia é que a menina da recepção não sabe o que ela tem que fazer, mas ela produz para quem produz. Acho que isso... Legal. Eu peguei num relato de um presidente, acho que eu não sei se era o Kennedy, presidente Kennedy, que foi na NASA e perguntou pra faxineira o que ela fazia lá. Ela falou, não sei, mas eu ajudei o homem a chegar à Lua. Que bonitinho. Então acho que é exatamente isso que a gente tem que plantar aqui. Cara, eu produzo pra quem produz, não importa o que eu faça. Que bonitinho. Então são essas coisas que a gente vai colocando identidade no nosso negócio e vai dando consistência. Dá pra ver, assim, é muito nítido que você tem muitos valores, assim, né? E o campo, talvez pra você, né, na sua trajetória inteira, foi uma escola, como você já disse aqui. E eu queria ver com você, ainda voltando um pouco sobre a palavra no negócio, né? O que o campo te ensina sobre a palavra, sobre trabalho, sobre valores? O campo tem uns negócios engraçados, né? Que é o interior, é o agro como um todo. Se perdeu um pouco, mas ainda são valores. Se perdeu um pouco porque a gente tá com as informações estão muito rápidas, né? Na palma da mão. Então a pessoa fala, pô, antigamente não tinha isso. Não, tinha muita coisa que tinha, a gente só não tinha informação no celular, né? Sempre teve. Isso é bíblico. Mas assim, algumas coisas assim, é óbvio que contrato, eu participei de alguns grupos de empresários, a gente faz contrato, mas contrato serve para executar no momento em que alguém não tem a palavra, não tem os valores adequados. Sim. Eu saí de todas as minhas sociedades, se eu tô ganhando ou perdendo, eu não gosto de falar que eu saí perdendo, mas eu desfiz minha sociedade em WhatsApp, assim, sem brigar, sem nada. Como é que você... Pra mim tá bom assim pra você. Muitas vezes eu falei, cara, o que é bom pra você? Eu falei, tá bom pra você assim? Pode ir embora. E os meus sócios, eles assistem um podcast, eu nunca vi um escrever lá, não, ele tá mentindo. Então saí de sociedades assim, então por quê? Porque sem ler contrato, sem nada, já vem da sua origem. Fazia tempo que eu não comprava um gado em leilão, assim. A gente geralmente faz muitos negócios, mas a gente faz negócios semelhantes, mas engraçado. Aí a gente foi lá num leilão. Chegamos no leilão, não tinha comprador, isso ano passado. Hoje não, hoje o leilão tá quente, né? E aí eu fui pra ver os amigos, cheguei lá, comprei um lote, comprei 2, comprei 3. No fim, eu comprei o leilão inteiro. Meu Deus! E aí, eu fui embora no outro dia pra Goiânia. Cara, o gado foi carregado, vacinado, marcado, e esse pessoal nada de me ligar. Não, eu fiquei pensando assim, né? O que é a pessoa ter currículo, né? Tipo... Cara, era milhões ali. Exato. Não, falou, vocês não vão me cobrar, não? Falei, não, pô, espera um pouquinho aí, tá na sua mão, tá bom. Então a gente fala, cara, que mundo que a gente ainda poderia viver, né? Se as pessoas tivessem palavra e credibilidade, né? E às vezes a gente desacostuma disso. Sim. Mas a verdade é que isso deveria ser normal, mas não é. Ontem eu falei isso aqui na reunião.
Ah, por que a tua empresa tem tanta regra? As regras, elas foram colocadas... Hoje existe tanta regra porque as pessoas perderam muito dos seus valores. E quando as pessoas perdem parte dos seus valores, ela também passa a perder o tal do senso. Quando você perde o senso e parte dos seus valores, é preciso criar regra para bônus e ônus. É por isso que as empresas hoje são muito burocráticas, exatamente pela evolução do ser humano, que não evoluiu de alguma forma com essa outra parte aqui e começam a receber informações que são muito mais detratoras do que praticamente positivas. É por isso que tem muita regra. Tem que fazer umas regras. Nossa, faz todo sentido. É uma explicação do porquê que a burocracia surgiu. Exatamente. Eu sou advogada, né? Então... E assim, é muito interessante porque... Muitas vezes, nosso escritório é especialista em agronegócio. Muitas vezes chega produtores rurais vendendo fazendas milionárias. Eu tô falando de dezenas de milhões. Que eles transferem o dinheiro sem contrato, na palavra. E aí... E muitas vezes eles levam um golpe. Sim. Infelizmente, porque hoje também existe no agro, né? Existe, eu falei. Sabem que existe uma cultura no agro, que é um nicho no Brasil, de confiança. Então, assim, o meu carro-chefe no escritório é ajudar os produtores rurais que levaram golpes. Eu vou contar 3 coisas rápidas, assim, porque tem a ver, até parece que a gente tá batendo um bate-papo, porque eu falei esses dias. Eu comprei uma fazenda de um cara uns 5 anos atrás, e esse cara, nossa, ele tava muito desconfiado de mim. Chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais o negócio. E ele, como assim? Ele doido pra vender. Não quero mais, eu não quero mais. Só que ele era executivo de um grande empresário. Então ele era fazendeiro, mas imagina que ele ainda trabalhava pro cara. Aí esse empresário falou, Rubens, vem aqui. E eu tenho um maior respeito por esse cara. Vem aqui. Aí eu fui no escritório aqui na NASA. Falei, o que tá acontecendo? Falei, não, moço, já desisti. Eu tenho muita intimidade com ele, meu pai foi sócio dele. É um dos grandes empresários do Brasil. Do Brasil mesmo. Você falou que eu tô não tô não. Quem tá é ele. Esse cara é uma baita referência pra mim. Aí ele... O que é? Falei, não, aqui, ele falou assim, como é que é o negócio? Aí, não, tá pego nisso, ele pegou o contrato, ele assinou com a mão, ele é patrão do cara que tá me vendendo a fazenda. É isso, tá bom pra você? Eu quero assim, falou assim, beleza. Agora aí o cara falou assim, só falta reconhecer em cartório. Eu falei, não, eu sou o responsável pelo pagamento e pelo recebimento. Vamos, toca pra frente, pega isso aqui, acaba o assunto. Então você vê quando o cara, assim, acabou o negócio, assim, o Rubens vai pagar, você vai receber e vai ficar desse jeito, e eu nem sei onde tá esse contrato. Então a segunda coisa que aconteceu, que nós estamos falando, é meu sogro, aí eu vendi uma fazenda agora, há uns 3 anos, e o contrato com o comprador, que é o contrário, agora eu vendendo, nossa senhora, eu quase desisti da fazenda pelo comprador. É muito... Tá, beleza, foi bem complexo. Aí eu vi meu sogro vender a fazenda 2 anos atrás e ele me chamou, né, que ele nunca tinha vendido uma fazenda. É aquele cara conservador, ele faleceu, inclusive, meu sogro, Deus o tenha. Falou, Rubens, me ajuda a fazer esse contrato? Aí eu falei, cara, eu te ajudo, porque eu tenho um esboço, eu tenho uma parte minha que é comercializar a fazenda, eu nem falo muito assim, não é correto, eu intermedio. Como eu tô no meio que eu conheço muita gente, acaba aparecendo pra mim. Então eu até vou montar um escritório só para refazer esse tipo de recepção com o fazendeiro. Inclusive a próxima reunião é sobre uma propriedade. Então no fim, cara, ele escutou, mas no fim ele vendeu a fazenda, era uma folha de papel. E ele não teve um problema de uma ligação. É desse jeito. Nada. Eu falei, senhor Tarcísio, eu não posso falar para vocês, 2 velhos, que vocês estão errados, porque deveria ser o certo. Deveria. Então você me pediu opinião, eu dei a minha, mas o senhor fez, eu fiz desse jeito, o que você acha? Era uma folha. Uma folha. A que morre com isso. Exato. Eu morro. E foi cumprido à risca. Então, a sua opinião não é a minha não é a correta, mas existia valor ali no meio. Mas não é, o mundo não é assim, eu não faria. Mas assim, um morreu, presta atenção, o seu Tarcísio morreu, o cara não arrumou problema e o cara não conseguiu pagar. Ele vendeu para outro cara. Antes de haver que ele não ia pagar, ele vendeu para outro cara e o cara honrou o mesmo contrato sem... Meu Deus, e aí pagou pro original. Sem alterar o contrato. E no final do contrato,
transferiu pro... Fez um aditivo e foi embora. É desse jeito. Envolveu duas pessoas, a pessoa tinha tanto valor que ela não conseguiu, passou pro terceiro, esse terceiro pagou pra esse aqui, que pagou pra esse aqui. Meu sogro nem ficou sabendo, no final falou, não, quem pagou foi eu. Seguiu o jogo. Isso me enche os olhos até. Mas não é raro, não deve se fazer, Não, mas existem. Isso enche os olhos da gente. Da esperança. Da esperança. E no seguinte sentido, de promover e de expandir a cultura do agro. Porque, ao menos nesses princípios, em quase todos, mas nesses especificamente que estamos falando, eles são princípios que deveriam ser nacionalizados, né? E aí eu já venho com essa perspectiva para você. Quando você começou a virar a chave de que a TXC, ela deixaria de ser algo um pouco mais regionalizado para se transformar em algo nacional, como é hoje? A TXC, ela vou falar assim, ela nasceu pequena como um todo, mas ela já nasceu com a identidade bem próspera, mas na pandemia. Acho que na pandemia que a gente... Na pandemia, eu nunca vou esquecer, cara, já fiz propaganda com todos os artistas, influenciadores, somos muito bem relacionados, somos amigos deles e praticamente boa parte das pessoas do meio, mas eu repito, a hora que a gente decidiu qual era o nosso propósito, que era produzir para quem produz, aquilo ali para mim foi eu nunca escrevi, eu escrevi quando eu escrevi no grupo dos meus sócios, como é que seria a missão visão e valores a partir da pandemia, que é produzir para quem produz, que tô na mosca. O dia que eu postei isso, para mim foi a maior resposta que eu tive. Era um post normal, mas foi a maior resposta que eu tive do cliente. E aí a expansão, ela passa a ser por indicação, ela passa a ser no boca a boca, ela passa a ser abençoada. E aí ela foi tomando as proporções que hoje a gente é líder de mercado aí, com certeza, por uma série e por um trabalho muito duro, né? Porque a gente trabalha demais e só quem vive nos bastidores com a gente sabe o que a gente passa ali. Imagina. Mas aí hoje a gente já tá com o 10% do nosso faturamento hoje é a América do Sul. Tá louco! 10% do faturamento da nossa América do Sul. A gente já tá começando, a gente tem parte da nossa expansão, que não significa nem 1%, porque as pessoas mentem muito, né? Que é para Europa e mais especificamente União Europeia, Inglaterra e Estados Unidos. Mas a América do Sul aqui já está bem forte aí. 10% do nosso faturamento já é Uruguai, Paraguai e a gente e Bolívia. A gente quer fazer um pouquinho de Chile. Então você tá exportando para esses países? Está exportando. Por causa do agro. Não é pela marca, tá? É pela identidade da marca, que fiz bem claro. Você não está exportando o produto. O produto todo mundo tem. É as pessoas que estão naquele lugar que querem fazer parte disso. É muito importante isso. Você está exportando por quê? Não está exportando produto, camiseta, roupa, aqui. Todo mundo tem, cara. Lógico que você tem coisas diferentes. Uma camisa dessa aqui é desenvolvida por nós, um xadrez próprio. Não é, você vai ali no Tecidos fulano e compra. Não é, mas no fim das contas quem daquele país ou o cara do agro se sente pertencido àquilo, ele gera desejo, aí a gente gera demanda e a gente vende para eles. É a comunidade do agro, não é para todo mundo. E é engraçado, porque hoje em dia também a gente tem que aproveitar esse momento que o Brasil tá na moda, né, pro mundo inteiro. E eu queria te perguntar, o que você vende além da roupa? Porque você disse de identidade. Eu não tô comprando a marca, tô comprando a identidade da marca. Então, o que é além da roupa? O que você está vendendo além da roupa? Ninguém compra roupa. Esses dias, é até engraçado. Raramente alguém responde. Esses dias responderam 3. É só que eu tava meio corrido e não perguntei o porquê, mas eu conheci as pessoas. Na verdade, ninguém precisa comprar roupa. Não tem alguém ouvindo aqui que precisa comprar roupa. Então, vivendo disso, a TXC é uma voz. Ela é uma voz. O cara compra uma roupa, ou a pessoa compra uma roupa por desejo, que é o número 1. É o único jeito que a gente tem de perpetuar uma marca, marcando uma geração e gerando desejo. Você compra por ocasião, vai ter um rodeio, vai ter um casamento, vai ter uma festa country, é a ocasião. E a outra é por necessidade. Minha botina rasgou, minha camisa rasgou. Mas, e hoje em dia... Mas você tem quantas, sabe? Assim, então essa aqui é a mais baixa. Então a maior que você tem e para fazer venda é pertencimento. Eu vou comprar. Pronto. E quero que seja aquela, porque aquilo tem identidade com os meus valores, faz parte da minha vida. Eu quero pertencer a uma comunidade. Quando eu comecei a estudar de marcas, eu deixei de usar tanta marca. A segunda marca que eu mais usava, eu não quero nem ver perto.
É uma marca de fora, que os valores dela são totalmente... E talvez é uma das marcas que o agro premium mais usa. Olha a marca só. de jeans. Ela tem valores muito diferentes do que a gente pensa. Mas mas veio uma marca, o brasileiro comprou, aquilo gerou repercussão, não sob comoção, um baita produto, mas não tem identidade. Então a reflexão que eu deixo é: você está comprando um produto ou você está comprando algo que pertence a você e a sua família? Nossa, que talvez, massa demais. quando você começa a olhar isso, você muda um pouco da percepção de consumo. Massa O brasileiro é muito síndrome do cachorro, né? Ele vai comprar lá fora, mas não compra aqui de quem tá pagando pagando um baita aluguel no shopping, pagando imposto. Eu virei isso aí na minha cabeça. Eu não compro lá fora, eu vou e volto de mala vazia. Eu compro aqui, parcelo, faço o que for, mas se eu for comprar algo, é aqui. E isso valoriza suas origens, né, no final das contas. Sim. E eu queria te fazer uma proposta agora, né, pro nosso último bloco, que é descer e eu vou fazer essas perguntas enquanto a gente tá caminhando ali. Será que é possível? Vamos lá. Quem que você quer ter ao seu lado para consultar, fazer esse tipo de... Sabe, eu tô na dúvida sobre isso. Qual é o tipo de pessoa que tem que estar do seu lado? Bom, eu tenho bons sócios, né? Os bons sócios, eles estão muito na operação. Então, quem mais conhece a operação é que vai ter bons posicionamentos. Outra coisa, por quê? Porque se você tem bons sócios na operação, sinal que você pode fazer o dever de porta para fora, que é o meu dever. Então, quando eu faço muito dever de porta para fora, você acaba se socializando com grandes empresários, da onde eu falo que a TXC é uma voz. A TXC... E a Texas, assim, mas vamos lá, é a única marca que conseguiu furar a bolha do varejo e da moda. Legal. A gente foi, então muitas vezes eu me vejo indo em palcos numa AgriShow, depois eu tô lá no evento de moda no Rio de Janeiro. Então, assim, só a TXC conseguiu fazer isso. Ela é mais do que uma voz. Então, você acaba tendo diferentes percepções de mundo. Porra, já morei fora, viajo pra caramba. Então, esse tipo de referência que a gente tem de pessoas que já passaram por algo, estão num nível de gestão alto e com seu time de sócios na operação, é que você vai tomar boas decisões. Acho que a maior decisão que você faz é com Deus, né? Cara, é esse o caminho? Eu tenho um negocinho comigo aí, assim, de sempre eu tenho uma oração de manhã com um terço para sempre me proteger de boas decisões também. Legal. Aqui a gente vê, né, nesses lustres, nessa performance que você coloca, que você quer trazer uma experiência do encantamento, pelo menos na minha percepção. Eu entrei aqui e falei, caraca, eu tô encantada. Foi a primeira palavra que eu falei, nossa, tô encantada. E vem muito disso da Disneylândia do agro, né? Só que você já me contou que isso veio de uma experiência de um cliente, né? Na verdade, ontem eu vi uma... Eu sou meio enjoado, tá? Ontem eu vi um negócio do Gero Fazano, uma matéria, que ele falou assim, cara, eu tô enjoado das pessoas falarem sobre experiência. E de fato eu também tô. Acho que encantar com a loja instagramável, que é o que ela gera, assim. Mas eu sempre me preocupo e é o que eu estimulo o meu time. Nós não somos uma loja de experiência ainda. Porque a experiência é algo que você tem que estar mudando sempre. Nossa, eu vivi uma experiência, amanhã eu vivi outra. Essa experiência é mutável. Então a gente precisa estar mudando sempre. E esse tipo de situação que a gente coloca aqui, eu ando muito. Então, arquiteto, a parte de arquitetura, foto, esse tipo de coisa, eu sou provocador. Sempre vou estar fazendo esse tipo de aqui. Tem alguma coisa que é nova aqui, mais recente, quer ver? Cara, a gente tá pintando a loja inteira. Não, cadê? Todas as cabeças aí são novas aí. Não é? Tudo. O lustre aqui eu acho que é o nosso... É o chamariz aqui. O lustre é o nosso, acho que é o ícone aqui. Todo mundo vem tirar uma foto aqui desse lustre aqui, né? Inclusive, ele ficou na posição errada, mas eu acho que, pra mim, e na verdade, a gente foi o local perfeito pra ele. Acho que é onde a pessoa mais se encanta é que esse lustre aí, foi colocado aqui de guindaste. E deixa eu te perguntar, mais ou menos assim, o investimento médio na loja hoje. Aqui tem 30 milhões em produto. Meu Deus! 30 milhões em produto aqui, né? Só em produto aqui, produtos de venda. Meu Deus. E quando que... Então, os slogans... vieram muito da sua trajetória, né? E você vê que o slogan, assim, aí agora falando um pouco mais de marketing, ele tem um impacto real ou é mais pro marketing interno da equipe? Como que você vê?
da Texas aqui quando a gente montou a empresa Texas Center, é porque como eu já tinha feito um pouquinho de residido um pedacinho ali no Texas ali, e aí ele tem um centrinho, né, que é onde a gente que é Fort Worth, então parte disso a gente até vai levar lá pro Texas Center Ranch, que é aquele centrinho de Fort Worth, vai para lá pro nosso mall. Caramba. Lá. Mas aqui a gente, mas voltando até de acordo, lá naquela varanda lá que eu acho que uma marca, ela só é marca assim, quando você pega um apelido, você é conhecido pelo teu apelido. E a loja, ela pegou esse apelido, a Disneylândia do Agro, porque um cara falou lá em cima que isso aqui era um americano, que aqui tem as bandeiras dos Estados Unidos e do Texas, então muito americano que passa aqui, eles são muito patriotas, cara, eles param pra saber o que é isso. E esse cara veio aqui, ele subiu ali em cima e ele falou, e naquele... era um português arrastado, americano, né? Isso aqui parece uma Disney, só que rural. Falei, cara, é isso, Disneylândia do Agro. Essa é a oportunidade. E aí começamos a falar isso aqui, isso rápido pegou. E aí a gente começou a estimular, cara, como é que a gente pode ser mais parecido com a Disney do Agro? Então a gente tenta, Disneylândia do Agro, então a gente tenta fazer algo parecido com isso, mas eu acho que hoje a gente é muito mais conhecido pelo apelido do que pelo nome, né? Pior que quando eu fui falar que eu viria aqui, eu falei, lá na Disneylândia do Agro. Aí todo mundo, já passei lá em 85. E é engraçado, porque tem pouco tempo, na verdade, tem, sei lá, uns 4 meses que eu peguei um slogan. E, cara, sensacional, porque todo mundo dos meus amigos já vem me zoando por causa do slogan, assim, que é o seguinte, eu sou advogada, e aí meu slogan meu nome é Giovana Guerra, advogada criminalista, obcecada em combater injustiças. E aí todo mundo fala, qual é a obsessão da Giovana? Combater injustiças. Bacana, isso pega. Eu achei fantástico isso. E deixa eu te perguntar, quando foi a sua virada de chave de você falar assim, vou parar de vender um produto e começar a vender uma marca? A gente conversou lá em cima um pouco que você viu a necessidade da identidade, que você viu uma oportunidade, que tinha um risco, mas o ganho dele, você já se visualizava muito grande dele. Mas eu queria que você desse uma dica agora, pensando no pequeno empresário. Então, aquele comerciante que está numa loja, como exemplo, não vou nem pessoalizar para cá, mas é alguma loja grande, que sonha em falar, cara, eu quero parar de vender uma coisinha e eu quero ser uma marca. Então, eu nem falo mentoria, que eu sou preconceituoso com mentoria um pouquinho, porque as mentorias que eu fiz eu achei que foi frustrante pra mim, pelo menos. Acho que não tem muita entrega, mas nos palcos que eu vou, esses dias levantou um cara e falou, Rubens, quero fazer uma pergunta, eu sou a marca mais barata. E eu falei, para. A loja mais barata. Eu falei, falei, eu não sou a pessoa que vai te dar uma dica de se for pra jogar o jogo do preço... Não é comigo. O diferencial do outro vai ser o quê? Mais barato. E do outro, mais barato. Do outro, mais barato, mais barato. O diferencial de vocês é quebrar. O diferencial é quem quebra primeiro. Então, eu não aprendi na minha escola a não ser gerar valor. Não vejo desejo e valor. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem como você gerar desejo, valor com preço. Elas não estão na mesma pirâmide. A dica que eu deixo aqui é que o brasileiro ele é muito vendedor, ele é muito empreendedor. Simpático. Mas, ao mesmo tempo, ele é péssimo gestor. É por isso que a gente criou a Imersão Varejo Raiz para ensinar, que é em setembro, todo ano, a gente está no 2º ano, para trazer essas pessoas a entenderem coisas simples como produto é que dá margem de contribuição. Mas quem dá margem de verdade de lucro é a empresa. Então, muitas vezes o cara não entende que o produto dá lucro. Não, quem dá lucro é a empresa. Produto dá margem de contribuição. E aí você vai ganhar, você precisa deixar de romantizar. Tem produtos aqui que aqui a gente vive de 3 ou 4 categorias. O resto é encher linguiça. Só que eu aposto em 3, 4. Então, assim, quem é que paga a conta? 10 marcas pagam a conta dessa loja. As pessoas começam a não fazer conta do quem está pagando a conta como um todo, né? É o famoso 80-20. Qualquer empresa de vocês, 20% das pessoas é que tocam a empresa. Os 80 estão ali de coadjuvante. Começa a olhar isso para produto, para pessoas e até nos seus parentes. É mais ou menos a conta que a gente tem que fazer todo mês. Então, aí eu vejo que aqui dá para ver que você diversifica os produtos. Você tem bota, tem... por categoria. A gente está ampliando. Tem até barbearia. Tem. Então, assim... no final das contas, por que você diversifica? Que tanto de produto é esse? Por quê? A primeira coisa é que uma empresa precisa ter portfólio e portfólio com rentabilidade. Então você precisa ter empresa assim. Na fim das contas, você precisa ter o diferencial. Rubens, qual é o diferencial da loja? Bom, a primeira coisa, ela é instagramável, ela tem produto e serviço, a gente está ampliando a nossa gama de serviço e ao mesmo tempo 60% do nosso produto hoje, eles são importados também, para ter um produto que não tem aqui. Legal. E quando a gente vai para alguns produtos nacionais, a gente criou os produtos nacionais com a nossa própria marca. Mas por que
você criou produtos com a sua própria marca? Nossa. Pra gente não ter disputa hoje, o mercado hoje, pra você disputar um mercado digital hoje, você vai perder pro Mercado Livre, vai perder pro Shopee. Isso é fato, então, cara. quando eu tenho um produto da minha marca, eu não disponibilizo ele para esses concorrentes, eu sou o único. Caramba. Aí você zera desejo, onde você vai comprar? Lá. Mas tem lá? Não tem. Se tiver, é falso. Não vendo. Mesmo que você concorde comigo, que dificulta um pouco a compra, porque eu, pelo menos... Eu sou viciado em Mercado Livre. Pois é. Sou viciado em Mercado Livre, mas quando você, nessa condição de produtos, de roupa, de alto valor, eu prefiro deixar aqui. Eu não quero vender para todo mundo. Eu tive uma palestra com o João Adib, e a gente estava no mesmo palco, e ele falou, eu quero vender para massa. E eu falei, eu quero vender para as pessoas que dão comida para massa. Então, enquanto ele quer vender para 220 milhões de pessoas, eu só quero vender para 20 milhões de pessoas. Ou seja, um público-alvo bem estabelecido. Eu quero vender para um público específico. E muitas vezes essa pessoa deixa de vender lá, tá tudo bem. Divirta-se nessa jornada. Eu vou seguir a minha jornada no que eu acredito. E quando foi que essa loja... Na verdade, assim... eu não sei se isso aconteceu. Houve um crescimento exponencial rápido? E se sim... o que você acha? Qual é o maior risco de uma empresa de crescer rápido demais? Fluxo de caixa. Explica melhor. Deixa eu tentar assim. O que mais acontece das pequenas e médias empresas como um todo é a pessoa confundir, né? É o CPF com o CNPJ. Para mim, uma das maiores crises que se tem, eu já vi muitas empresas quebrar vendendo. Porque é falta de gestão, mas no fim das contas é a confusão de fluxo de caixa. O capital de giro da empresa, ele é do negócio, ele não é teu. A PJ e o PF. Então essa conta tá aqui, minha parte, eu sou um funcionário dessa empresa aqui. Eu não sou dono, não é cargo. Essa confusão de dinheiro é saber fazer um fluxo de caixa, um DRE, que é um demonstração de resultado do exercício. Para muita gente é muito complexo. Dá um Google aí, dá uma estudadinha brasileiros aí e começa a ser disciplinado, porque eu acho que a maior fonte de quebradeira das pessoas é fazer mal gestão do dinheiro. E muitas vezes mas eu estava vendendo tão bem e aí acaba se atrapalhando no fluxo de caixa, porque e ao fim das contas, dentro disso é preciso olhar para fatores limitantes como margem e entender que o governo é o seu sócio majoritário, o que vai ficar para ele ou não. Aí vem o tal do seu crescimento, que é ajuste tributário. Tá? Um ajuste tributário, precificação, esse tipo de coisa, é preciso assim, uma contabilidade, um processo contábil de tributação que te deixe seguro, é o que mais vai fazer você crescer. Hoje, eu ganho, minha parte do meu ganho está muito mais ligado a como eu faço o meu processo tributário do que propriamente a venda em si. Com certeza. Isso a gente só paga imposto aí. Então é muito bom a gente entender. Então, assim, meus últimos dias de empresa são só para falar muito mais. Eu tenho muito mais reunião contábil e tributária do que propriamente de vendas. Isso é Brasil. E a reforma tá aí, pessoal. Vamos atualizar. É isso mesmo. A reforma tributária tá vindo com tudo. Muito importante ter contadores e advogados tributaristas ao lado. Exatamente. E deixa eu te perguntar. Agora a gente entrando aqui nessa ala que é uma das mais quistas pelos produtores rurais, por quem é fã desse estilo country e do agro brasileiro, né? Quais são as tendências que estão transformando o agro nacional agora, pro futuro, assim? Falando de chapéu aqui, a chapelaria nossa é bem completa, a gente está ampliando ela, nós vamos aumentar também o nosso portfólio, aumentar mais marcas aqui e... Olha, o chapéu cresceu 1000% nos últimos 5 anos. O valor? Não, em crescimento de venda. Você vê como é uma tendência muito forte, né? Geralmente, antigamente era um acessório, hoje ele passa a ser não só um acessório, mas as pessoas começaram a criar identidade com o chapéu. Sim. Isso nos motivou aqui a estar sempre mais ligado em novas marcas, novas modelagens, mas a maior tendência que a gente tem aqui é saber que esse mercado aqui ele não vai parar mais, não é sob tendência mais. Não, né? Não, descobriram, na verdade, só descobriram o jeito mais simples e luxuoso que tem, que é o luxo. Eu falo que aqui a gente vende luxo velado, né? Ninguém precisa aparecer, mas na verdade um chapéu na cabeça ele já subentende muita coisa. Chapéu você já vira cunhudo. Exatamente, ele já subentende muita coisa. É uma linguagem, já é uma linguagem, é uma comunidade já. E tem alguma coisa que é muito óbvia pra você, assim, uma oportunidade, na verdade, que tá muito óbvia, não sei se você vai querer revelar, mas uma oportunidade que tá muito óbvia agora e que você acha que tá invisível pro mercado? Não, eu acho que eu acredito em algumas coisas. Sabe uma das coisas que eu não acredito muito? A pessoa tá vendo que a tendência, onde eu falei que é sobre a essência, que o agro tá muito na moda, do qual essa moda não vai passar.
Pode escrever. É um estudo. Existe um estudo de wellness, né? Que falou que o wellness ali depois da pandemia ele ia dar esse pico, né? Saúde, todo mundo com medo de morrer. Nós estamos. E esse pico, o pico do agro, o pico do Western, ele começou agora. Certo. Então ele vai fazer. O Brasil só é campeão no agronegócio, cara. O resto é balela. Esse hexa pra vir aí é bem complexo. Agora no agro a gente é campeão. Sabe o que eu fico vendo? As pessoas estão surfando a tendência, mas só quem conhece o agro, que vive ou que não mexeu nas suas raízes é que vai sobreviver nesse mercado. A maioria das pessoas vão morrer vendendo, achando que vão vender algo que tá na tendência. Mas se você não entende isso, ele não constrói identidade. Ele não constrói. Eu vim falando isso hoje aqui. É preciso, mais do que ter uma loja, é preciso viver a loja, é preciso viver as pessoas, é preciso estar com o cliente. O melhor pós-venda que existe é quando você faz ele naturalmente. Seu pós-venda é você estar com seu cliente 24 horas. Você não precisa fazer pós-venda. Meu pós-venda é todo dia. Você viu? Você entrou comigo aqui, eu tô falando com o cliente. Exato, eu vi. É isso, pós-venda é você estar com ele. E cultura de equipe? A gente já tá caminhando pro nosso encerramento. Então, a cultura de equipe. Você disse aqui que é imprescindível você ter a paixão de estar aqui. Sim. A vontade, eu vou vender isso aqui, eu me identifico com isso, eu estou feliz no trabalho. A cultura é isso pra você? Com certeza. Cultura você tem que estar ajustando ela, né? Cultura não é ela, você não cria cultura, você modela a sua cultura porque ela já foi criada lá na base. E a base da sua cultura são seus primeiros funcionários, eles existem. Meu sócio, o Thiago, tá aqui com nós há 16 anos, então essas culturas vão ser criadas, são mantidas aqui dentro. E muitas vezes escorrega daqui, você pega, tem seus erros, mas, gente, as crianças, os jovens, a família tão apaixonado nessa loja. Eu desci hoje no elevador, é meio normal. Eu falei aqui porque é muito normal. Falei ontem, gente, o cara falou, sua loja lá, eu tenho isso todo dia, alguém vai falar da loja. Se o nosso cliente é tão apaixonado na loja, o nosso primeiro cliente é quem? São nossos colaboradores. Se eles não forem, não podem ficar aqui. Precisa ser, assim, é cansativo? É cansativo, mas é próspero. Então, assim, queiram estar aqui, porque se o nosso cliente é tão apaixonado nisso, quem dirá o nosso colaborador não ser, né? Então, assim, não sou eu que vou vender esse amor para você. Ele é criado todo dia aqui, porque é uma loja de relacionamento, e relacionamento é que cria, que conecta, que cria amor, né? Paixão é o primeiro encontro, e depois para manter isso é relacionamento. Então, é o que a gente espera do nosso colaborador. E volto, seguir regra. Tem que seguir regra, e as regras estão aqui para serem cumpridas e diminuir, e não ter exceção. Exceção demais, problema demais. Exceção não existe. Não existe exceção. Lá em cima, a gente estava conversando que em alguns momentos da sua vida, não sei se é o atual, você desequilibrou um pouco a balança dos relacionamentos familiares, interpessoais, para focar no trabalho. Sim. Qual foi o peso emocional de construir esse império aqui? Para minha família, acredito que nenhuma. Eu tenho uma pessoa do meu lado, que é a Camila, que ela aguentou o rojão muito bem. Escolhi muito bem. Pra te falar assim, hoje eu tenho filhos, até eu não gosto muito nem de ficar falando sobre família. Minha esposa, ela quase nem usa rede social, ela quase não gosta de aparecer. E aí você pergunta pra ela fala, Rubens, porque felicidade a gente não tem que estar falando pros outros, não. Sabe? Então, assim, minha esposa, você não vai ver ela tirando uma foto, ela querendo aparecer. Mas ela guarda pra ela, assim. Pra mim, o peso ficou muito mais pra mim mesmo, de saber que em algum momento. Não, eu não acho que eu fui. Não. Eu não tenho esse. Existe um negócio que é preciso. As pessoas é que tem que falar que você é foda, não você falar eu sou foda, mas por dentro você tem que acordar de manhã e falar, cara, eu sou foda. Eu vim em 2011 com um carro sem documento pra cá e 80 mil reais, que é muito dinheiro. Mas isso eu construí minha vida aqui em 2011 com 80 mil reais e um carro velho. Então, assim, eu sou foda. Então, só que eu não tenho. É feio falar isso na cama. Se você não falar, quem é que vai falar pra você falar com um terço na mão? Falar, Jesus, obrigado, Deus, eu sou foda, eu vou conseguir. Aí tropeça aqui. Assim. Mas, assim, o único fator emocional que talvez eu tive foi na separação dos meus pais, que a gente vive um luto naquilo ali, sabe? Porra. Uma relação de anos. Apaga, aquilo ali pra mim. Aí eu tive o aconchego aqui da minha esposa e da família dela, e minha mãe veio pra cá e a gente se reconstruiu emocionalmente em alguma forma daquilo. Mas hoje, assim, eu sou muito forte espiritualmente. É muito difícil me abalar, assim, e quando me abala é 24 horas, eu tô de pé de novo. Eu te falei lá em cima, né? Não posso ter o tempo. Pego no terço ali e falo, cara, volta de novo, porque são 900 colaboradores envolvidos nas nossas companhias. Então, essa responsabilidade social que a gente tem é algo que fala, cara, tu não pode desistir. Não é sobre sua família, é sobre várias famílias. Então, pega de novo e levanta. E qual a decisão que você
tomou em uma época que você tava falando, nossa, cara, isso aqui é muito arriscado, será que eu tenho que tomar essa decisão mesmo? E hoje você olha pra trás e fala assim, gente, era a decisão que eu tinha que tomar mesmo, era uma decisão certeira. Eu desfazer de algumas sociedades, uma coisa que foi uma das coisas, e elas sabem que eu escrevo isso bastante aí também, que é a parte de... eu tinha família envolvida nos meus negócios e minha família começou a virar parente. Existe uma diferença muito grande, você ter família, depois ela começa a virar parente, porque você fala, você vai perdendo um amor ali, porque você vai num convívio muito tumultuado. E eles não eram parte societária do negócio, mas estavam trabalhando dentro. Essa aí foi uma decisão que a gente fez, foi maravilhoso, e foi maravilhoso para eles também. No fim, foi uma das melhores decisões que eu fiz, foi essas relações aí de societárias e familiares no meio do meu negócio. No restante, eu acho que é mais sobre decisões mais decisivas no reflexo tributário, como um todo, porque eu não consigo me lembrar de algo que foi assim marcante a esse nível não, porque todo dia você toma decisão, né? Como você está acostumado, você acaba, não vou falar que é fácil, mas é preciso decidir. A pior decisão é não decidir, cara. Eu vim nesse ano, eu fiz algumas mudanças numa empresa nossa ali, e eu tirei parte do corpo da diretoria, por quê? Porque ou as decisões minhas não eram executadas, ou eram postergadas, sem prazo. O prazo é tal, não, tinha sempre uma desculpa pro prazo. E ao fim das contas, a pior decisão é não decidir. Então eu te falo que nós estamos no mês 5, em 15 dias eu decidi 5 meses da empresa que não foi decidido, e aí o contador, a sua controladoria começa a falar, não, eu não tô perguntando. Vocês têm a opção de ir embora, tá decidido. Então a pior decisão é não decidir. Então, decisão é algo que você precisa pensar, sim, mas você cumprir prazo. Mas, no fim das contas, volto. Quando você tem maturidade empresarial, você consegue enxergar, e você consegue enxergar com as variáveis mais palpáveis. O dono vai sempre botar em risco para fazer crescer. O executivo, ele vai sempre proteger a carreira dele. E ele vai segurar... E muitas vezes a gente tem até que dar ouvidos pro CEO, que são as pessoas que eles vão um pouquinho de padicar o nosso sonho, né? Eu dou bastante, eu dou autonomia, chega uma hora que você tem que transbordar de novo, faz parte. Assim, eu admiro muito, mas não nasci para ser executivo, não. Nasci para empreender, liderar, é isso mesmo. E qual que é? Mais claro do que nunca esse ano. Eu acho que com a maturidade a gente já vai chegando num ponto que a gente sabe que a gente tem um dom. E eu acho que as pessoas têm dons. Eu acho que todo mundo tem dom. Eu ouvi uma frase muito linda que é basicamente assim: quando você identifica que você tem um dom, essa é a gota de Deus em você. É a única gota de Deus em você. Então faça ela valer a pena. Valorize essa gota. Qual é a sua gota? O que você acha que é seu de hábil? Liderar pessoas, encantar almas, ver algo que ninguém tá vendo? Nossa, não sei te responder. Talvez eu possa falar, não sei mesmo, porque eu acho que isso aí tinha que ser alguém de fora, assim, pegar alguém, pegar um Thiago, pega o Manzan ali que tá comigo há muitos 10 anos, 16 anos, e eles responderem. Eu me considero, se eu tiver tempo para pensar, eu me considero criativo. Né? Eu sou criativo. Criar minhas marcas, eu que criei, eu que criei os codinomes, eu que criei os apelidos, eu que criei as marcas, as submarcas, o produto, sabe? Assim, como fazer um lançamento, como que você vai atingir. Então, assim, Rubens, você cuida de um monte de coisa, mas onde você coloca mais? Eu tô no RH e no marketing, é o que eu mais cuido. Pessoas e publicidade, propaganda, geração de demanda e desejo. São as duas pilares que eu cuido da minha empresa, RH e marketing. É isso que eu tento fazer. Que legal, que bom que você conseguiu entender. Vamos para a nossa penúltima pergunta, que na minha opinião é uma das mais profundas aqui de todo o nosso bate-papo. Você tem filhos, e como você como você gostaria que seus filhos te descrevessem ou lembrassem de você daqui 30 anos? Quem é o meu pai? Eu vou ser bem esse trabalhador. Só isso, tá? Assim, aí é porque o trabalhador, de fato, ele precisa ser coerente, né? Trabalho, quando você pega o que é ser trabalhador, né? É cumprir com os seus compromissos e com os seus compromissos que foi predisposto a você cumprir, para base disso, que você cumprir outros compromissos relacionados à sua família. Todo mundo tá aqui para botar um pão dentro de casa de alguma forma. Então, assim, então a junção do trabalhador poderia ser honesto, coerente, cumpridor de palavra, mas assim, é trabalhador mesmo. Você perguntar pro meu filho, ele vai responder isso, trabalhador. Ele não vai falar, outra coisa que não for trabalhador. Mas sabe, como um todo. Porque no meio disso tem uma pirâmide para isso, né? Pois é, eu tava tendo uma reflexão, eu tive uma crise identitária no final de semana, porque foi o seguinte, quando pergunta pra gente,
Ah, Rubens, o que você é? Ah, não, eu sou vendedor, eu sou, né, dono de algo e tal. Quando me perguntam pra mim, eu respondo, eu sou advogada. Só que, na verdade, a minha reflexão é que não é a profissão que me define, mas o que essa profissão representa. Então, na verdade, eu não sou quem eu sou, eu não sou advogada. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, uma pessoa que gosta de solucionar problemas, uma pessoa que gosta de amparar e uma pessoa que usa a técnica como meio para isso. Então, eu acho um pouco arriscado quando a gente pauta, ancora a nossa identidade em algo que pode nos ser retirado. Sim. E aí é importante para todos reconhecerem que, na verdade, ser advogada, ser comerciante, ser empresário é uma representação Sim. de sentimentos Sim. e que dão a identidade. Então, gostar de pessoas é o que você faz, né? É solucionar problemas. Não faz sentido nenhum a gente estar num mercado de venda se a gente não gosta de gente, né? Exato. Não existe. Eu não conheço nenhuma companhia onde o cara gosta muito de produto, por isso que a gente não fabrica nada. O cara que gosta muito do produto, geralmente ele não tem tato com pessoas e com a venda. Então, quando eu falo isso, eu estou o CEO, mas na verdade eu sou o vendedor. Por isso que quando eu falo trabalhador, porque você falou, eu preciso de uma palavra, a palavra é essa, mas eu sou muito mais vendedor. E para vender, precisa entender de gente. Então você precisa amar a gente. Aí o produto é consequência disso, é entender como é a jornada do cliente e os comportamentos e como eles vão se atualizando, né? Pra gente ser a Disneylândia do agro, eu preciso muito mais fazer uma propaganda pra família do que pro cara do agro hoje. No final, a TXC, na minha visão de tudo que a gente conversou, a TXC, a Texas Center, elas são instrumentos para te ligar ao que você gosta. Sim, são com certeza conexões. sempre foram veículos. Veículos. Para mim elas foram veículos, com certeza, para chegar onde eu cheguei. E eu tô falando cheguei aonde? Nesse monte de relação que eu tenho no Brasil inteiro. Minha esposa ontem, a gente foi num aniversário de 50 anos de uma amiga nossa. Ela falou, Rubens, você nunca vai poder fazer um aniversário bom desse aqui, né? Eu falei, é gente demais para chamar. E o receio de esquecer as pessoas que a gente conhece pelo Brasil e pelo mundo. Exato, eu sabe? Nossa, eu falei, cara, e é difícil mesmo. Meu receio não é convidar, é esquecer de convidar. Exato. Bom, vamos para nossa última pergunta, que eu acho que tá reformando a entrada, não tá? Não, aqui nós temos a nossa parte de selaria e uma entrada aqui. Eu queria ir para uma entrada para... vamos ali. Então vamos. Vamos na entrada principal aqui, vamos lá. Bom, agora a gente está aqui na frente desse império que é a Texas Center, a Disneylândia do agro, onde vende diversas marcas que representam, né, o produtor rural, o amante do agro, o sertanejo, tudo isso. E a minha grande pergunta para esse grande empresário brasileiro é: quando você entra numa loja, não precisa ser a sua, qual é a primeira coisa que você olha? Olha, eu tenho um ditado que se o melhor lugar qualquer um que está assistindo, qual é o melhor lugar para você? A pessoa geralmente vai falar a sua casa. Então para sair dela, para ir numa simples loja, tem que valer a pena. Então a loja, 38% da venda dessa loja é por indicação. 70% das vendas são recompras, então é quem veio novamente. Então para sair da tua loja tem que valer a pena. É por isso que a gente tenta inovar tanto na experiência como um todo. Desde a sua chegada a ser recebida como um bem-vindo à Disneylândia do Agro, a Texas Center, e a gente vivenciar todas as experiências que a gente tem aqui. E são experiências simples, como um simples café, tá? Sentar numa boa poltrona, ver algum tipo de vídeo relacionado ao noticiário de agro como um todo. Então acho que a diferença é que as pessoas procuraram muito inovação nesse mercado, tá todo mundo, é muita startup, é muita inovação, cara, eu dou aula, eu te falo, galera, muitas vezes a inovação está aliada a coisas básicas e nostálgicas, é isso que vai construir o legado, principalmente do pessoal do agronegócio. Por quê? Porque a gente é do tempo do bença pai, bença mãe, então assim, quando você começa a ser nostálgico, as pessoas começam a lembrar isso e querem passar isso para os seus filhos. Então as pessoas começam a aderir a essa casa, porque quando você entra numa empresa como essa, você começa a pensar assim, naquela empresa eu vou encontrar pessoas da minha mesma comunidade que comungam dos mesmos valores, então é lá que eu quero que as crianças e a minha família convivam se não for na minha casa, por isso que ela existe, a Disneylândia do Agro, a Texas Center aqui. Que resposta maravilhosa, que show!
Com isso aqui, pessoal, a gente termina o Guerra Cast. Rubens, eu realmente espero que você tenha gostado da nossa conversa. Eu vou te garantir uma coisa, eu saí daqui transformada, eu já tô com vários projetos na minha cabeça e imagino que você aí, né, vou universalizar essa experiência com vocês, que poderia ser individual. Espero que vocês tenham aproveitado e muito obrigada. Que isso, Guerra. Muito obrigado a todos vocês aí, parabéns aí a todos os envolvidos que estão aí atrás da câmera, quem vai gerar o material e a todos os ouvintes. Vai para o ouvinte também? Vai. Tá, os ouvintes e as pessoas que vão estar lá assistindo no canal. Mais uma vez, muito obrigado, sejam bem-vindos, texascenter.com.br e lá no arrobinha Rubens Inácio, siga a gente também. Agora eu vou entrar aqui que eu tenho que fazer umas comprinhas, tá? Até mais.